Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre moedas. Como elas podem te deixar mais rico ou mais pobre? Você sabia que existem moedas inflacionárias, desinflacionárias e também moedas deflacionárias? E aí que vai entrar o Bitcoin e o Ethereum. Então acompanhe comigo até o final para você não perder nada sobre esse assunto que vai te impactar diretamente. Só lembrando uma coisinha aqui, não é recomendação de investimento. Entenda como uma provocação o que eu vou trazer para vocês nesse vídeo hoje. Começo dizendo então que você precisa ter Ethereum e Bitcoin na sua carteira. Vai ficar até o final para saber por quê? Vamos lá. Para começar então, pessoal, eu vou falar para vocês de um post que eu fiz essa semana sobre isso que eu vou falar hoje aqui, sobre essas moedas inflacionárias, deflacionárias e desinflacionárias. Então eu quero mostrar para vocês aqui algo sobre o post que a gente vai tomando por base ele mesmo aqui para a gente ir construindo esse nosso assunto. Da mesma forma que eu coloquei no início do vídeo, eu falo que o Bitcoin e o Ethereum pode te deixar rico. E depois aqui eu explico então o porquê. Desde que foi lançado em 94, o real já perdeu cerca de 86,9% do seu poder de compra. Ou seja, é uma moeda inflacionária. Fazendo a conta, R$ 100,94 é equivalente hoje então a R$ 13,91. Aqui, ó, olha que interessante. O economista Bruno Imaizumi, ele fez uma outra pesquisa e ele até coloca esses mesmos valores que eu estou falando, né, sobre 28 anos, descontado a inflação, só que aqui embaixo ele faz o contrário, o reverso. Ó. Então, no levantamento também consta o cálculo reverso, que mostra que R$ 100 em julho deste ano passado, valeria em torno de R$ 748 no mesmo mês em 1994. Então, isso mostra pra gente o quê? Que o nosso real é uma moeda inflacionária. Ela perde o poder de compra conforme vai passando o tempo. E por que isso acontece? São vários motivos. Um deles é a impressão de dinheiro. O governo tem a máquina de impressão de dinheiro em suas mãos. Então vamos imaginar, por que dizem que você emprestar dinheiro para o governo é o investimento mais seguro? Você colocar lá no tesouro é o investimento mais seguro aqui no Brasil. Porque o governo tem a máquina de imprimir dinheiro na mão dele. Se por algum motivo faltar dinheiro e precisar, todo mundo quiser resgatar esse dinheiro, o governo vai lá, né, através do Banco Central e imprime o que ele precisar, 1, 2, 3 trilhões, é o que a gente está vendo acontecer lá nos Estados Unidos, através do FDIC, juntamente com o Fed, eles salvaram lá o banco, lá, o Silvergate, e foi exatamente isso que eles fizeram, imprimiram dinheiro, e isso acaba gerando inflação. Por quê? Você colocando mais dinheiro no mercado, é a tal da lei da oferta e da demanda. Se você tem menos procura por um objeto, ele acaba baixando o valor, ele fica mais barato. O contrário também é válido. Se você tem algo que é raro, que é escasso, ele acaba se valorizando mais, porque as pessoas vão querer algo que é escasso, que é raro. Então, nossa moeda real, ela é inflacionária. E esses dados comprovam isso. Mas não fica só no real. Como eu vou mostrar para vocês, o próprio dólar também ele é uma moeda inflacionária. Tem uma outra coisa interessante sobre o dólar que as pessoas não sabem. O dólar, ele perdeu a paridade com o ouro. Foi o presidente então, né, o Nixon. Em 1971, o Nixon, presidente, né, dos Estados Unidos, ele acabou ali com a paridade do dólar com relação ao ouro. A gente costuma dizer que o lastro do dólar hoje, o lastro dessas moedas, é na confiança, na oferta e demanda mesmo. Então as pessoas ainda acham que existe essa paridade, não existe mais. Então, como eu estava dizendo, o dólar também é uma moeda inflacionária e também perde seu poder de compra, apesar dela ser uma moeda mais usada e mais forte do que o real, ela também perde. Esse gráfico mostra aqui, ó, 1913, janeiro de 1913 até outubro de 2022, dá mais de 95% a perda de poder de compra. E tem um exemplo, né, dizendo exatamente isso. E para você comprar algo em 1913, você precisava de 37,40, hoje você precisa de $1.000. É realmente uma diferença grotesca. Então, entendida essa questão do dinheiro perder valor no longo do tempo, você já consegue entender mais ou menos, você já consegue entender por que você deixar dinheiro guardado embaixo do colchão vai
deixar mais pobre. Ou mesmo na poupança, onde ele rende menos que a inflação. Se ele rende menos que a inflação, ele está sendo desvalorizado ao longo do tempo, mesmo estando lá na poupança. Vamos falar então do que interessa e como que a gente pode se proteger também com relação a essa desvalorização dessas moedas inflacionárias, do real e até mesmo do dólar. Vamos ver e vamos entender então agora o porquê que eu fiz a provocação, dizendo que o Bitcoin e o Ethereum podem te deixar ricos. Vamos dar uma lida aqui? O Bitcoin, por sua vez, é uma moeda desinflacionária, porque possui um limite máximo de unidades que podem ser criadas, sendo esse limite estabelecido em 21 milhões de bitcoins. Isso significa que não é possível haver inflação por excesso de oferta, já que não há como criar mais bitcoins além desse limite. É justamente o que vai acontecer agora em 2024, o chamado halving. Vou dar um exemplo com o número inteiro, não tá? Mas vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Hoje são minerados, criados 6 bitcoins por dia. A partir do ano que vem, com o halving, ele cai justamente para a metade, cairia para 3 bitcoins por dia. Até depois de 4 anos, que é de 4 em 4 anos mais ou menos, 1,5 e assim por diante até zerar, até chegar nesse teto de 21 milhões. O que acontece? Imagina que até chegar a esse limite de 21 milhões, muito mais pessoas já estarão usando a Web3, usando as criptomoedas, e essa demanda por Bitcoin vai aumentar muito. Porém, ela é limitada, ela não vai ter para todo mundo. E qual que é a tendência disso? Subir o preço do Bitcoin, subir muito o preço do Bitcoin. Isso é certeza que vai acontecer? Não. Mas é o que a gente entende, o que a gente vive com relação à oferta e demanda. Com o Ethereum é um pouco diferente. O Ethereum ele era até o ano passado uma moeda também inflacionária, só ia sendo criada. Com o Demerge do ano passado, então o Ethereum de fato ele se torna uma moeda deflacionária. Após a implantação do Demerge, o Ethereum se tornou deflacionário pela primeira vez em sua história. Isso ocorreu porque a emissão de novas moedas na rede caiu para um valor negativo, ou seja, a quantidade de Ethereum em circulação diminuiu. Como que diminui uma moeda no mercado? Você destruindo ela, destruindo, não criando outra. Então você está tirando dinheiro de circulação, você está tornando o Ethereum mais escasso. A gente já falou aqui que tudo que é mais escasso tende a valorizar mais. Como que a gente sabe então que isso está acontecendo? Aqui nesse site, Ultrasound Money, você consegue ver isso. Você consegue ver quantos etéreos foram queimados, tirados de circulação nas últimas 24 horas, também 7 dias e no total. É muito, muito dinheiro. Aqui você vê o gráfico. Aqui seria 0 e aqui o que está acontecendo com ele. Sendo destruído mesmo. Isso é algo que não acontece com a moeda tradicional, com a moeda que a gente conhece, o real, o dólar. Perceba que você alocar em Ethereum e Bitcoin, ele vai, de certa forma, no mínimo manter o seu poder de compra. Vamos pensar daqui 5, 10 anos. Enquanto você tem reservas em dólar ou real e a sua moeda está desvalorizando, como a gente já falou, o contrário é verdadeiro para Ethereum e Bitcoin. Então, por que não ter Ethereum e Bitcoin na sua carteira? Quem bebe água limpa é quem chega primeiro. Então, se eu estou aqui para falar para vocês, comecem a estudar o caso, comecem a dar uma olhada com outros olhos, mente aberta mesmo, sobre as criptomoedas, sobre esse mundo descentralizado. E eu vou falar para vocês aqui, então, 3 vantagens que a gente consegue enxergar na adoção do Bitcoin e do Ethereum. Gente, eu estou só falando de Bitcoin e Ethereum, que são as 2 principais, mas tem inúmeras outras criptomoedas e tem que ser estudadas, usado algumas estratégias para você estar comprando elas. Vamos focar aqui em Ethereum e Bitcoin. Vou mostrar aqui para vocês as vantagens. Então, eu coloquei o Bitcoin, mas para não ficar repetitivo entre Bitcoin e Ethereum, mas aqui ela serve para as duas. Bitcoin é uma moeda desinflacionária, o que significa que não há risco de desvalorização por excesso de oferta, como ocorre com o dólar, que a gente já até falou. 2. Além disso, o Bitcoin é uma moeda descentralizada e global, que não é controlada por nenhum governo ou instituição financeira. Isso significa que não há risco de manipulação política ou decisões econômicas prejudicarem o valor da moeda. Veja a importância dessa informação. Pensa nisso. E o terceiro e por fim aqui,
o Bitcoin tem se mostrado um ativo de grande potencial de valorização, especialmente em momentos de incerteza econômica e financeira, como agora. Quebra de 3 bancos, um deles as pessoas se esforçaram para associar a criptomoeda. Na verdade não, o banco fez lá, tomou decisões erradas e veio a falir, e as pessoas que são ali contra o Bitcoin, contra as criptomoedas, acabaram querendo associar ali uma coisa com a outra, mas não tem nada a ver. O banco tomou decisões erradas, comprou títulos do governo americano a longuíssimo prazo, a juros muito baixos, e quando os juros agora explodiu, aumentou demais, ele não conseguiu ali dar conta, teve que fazer alguns resgates, ou vários resgates, antes do tempo, ou seja, ele pegou a curva de juros e acabou tomando esse prejuízo, foi a zero ali e tendo que ser resgatado pelo FDIC. Esse tipo de coisa não acontece, né? Essa manipulação do governo não acontece com o Bitcoin. Foco no fundamento, é o que a gente sempre fala por aqui, mesmo quando a gente está falando de ações do mercado acionário tradicional ou também do mercado de criptoativos. O importante é o foco no fundamento. Eu vou trazer mais para vocês aqui, falando sobre realmente como analisar ali o Bitcoin, Ethereum e outras moedas. Mas eu preciso saber se isso interessa a vocês, se faz sentido para vocês. Porque não adianta eu ficar gravando o vídeo aqui para ninguém assistir. Então, eu gostaria mesmo que você deixasse ali um comentário dizendo se você acha interessante eu trazer vídeos relacionados a criptomoedas. Mais uma coisinha, dá um curtir nesse vídeo para ajudar o canal a crescer e também levar essas informações a mais pessoas. Fechou, pessoal? Muito obrigado e até mais.